Hoje nós estamos iniciando a nossa próxima série de mensagens sobre amizade, sobre ser amigos em tempos de dificuldade, em tempos de adversidade. E eu quero que esse mês seja um mês bastante especial para a gente. Eu acho que amizade, relacionamento, reflete muito aquilo que a gente crê como comunidade. O Rafael Pijama é um amigo que a caminhada e a jornada deu, e ele tem me inspirado muito a ser um amigo melhor. De fato, ele é alguém que me ensina muito sobre a intencionalidade dos relacionamentos e sobre ser esse amigo ao modelo de Jesus. Eu não poderia iniciar essa série de reflexões sem falar sobre a origem, como é que a gente pode inspirar a nossa amizade, onde o nosso referencial de amizade e amigo se resume muito àquilo que as redes sociais ensinam para a gente, não é verdade? A nossa relação é muito baseada no número de curtidas que nós temos, e quem são as pessoas que curtem aquilo que a gente coloca, as visualizações nos stories, ou coisa do tipo, né? Então, o nosso álbum de fotografia, que era uma coisa que ficava para a história, para a gente poder conversar e dar risada sobre isso, que era uma coisa de família, que ficava nos encontros familiares, agora então fica nas redes sociais, e o nosso afã, né, por ter aqui as curtidas, as visualizações, se resume muito ao como a nossa necessidade de relacionamento é suprida. Muitos. Essa é a leitura do contexto ao qual nós estamos inseridos. E essa reflexão hoje, ela fala sobre isso, de como a gente pode aprender a ser um bom amigo em tempos de adversidade. E o título que eu gostaria de dar a essa reflexão de hoje está relacionado a nós ultrapassarmos limites culturais de amizade. Porque Jesus é o nosso padrão, de alguém que ultrapassou os limites da cultura, do seu tempo, da sociedade, na verdade, que transpassa o tempo até os dias de hoje, sobre o modelo de amizade. E é com ele que nós vamos aprender, e eu gostaria de ler o Evangelho de João, 15, do 12 a 17 com vocês, porque Jesus, ele fala sobre amizade, sobre um amigo, sobre ser amigo nesse Evangelho, e é muito especial. A Bíblia está recheada de princípios e valores que tratam sobre a amizade, e a gente passa um pouco batido sobre isso, porque a gente tem uma ideia de ou romantizar, ou espiritualizar demais os princípios que são bíblicos, e parece que eles não se conectam com a nossa realidade, com o dia a dia. Mas Jesus, ele traz princípios e valores muito importantes para nós ultrapassarmos os limites culturais do nosso tempo, para ser um bom amigo e ser mais do que alguém que curte e que segue nas redes sociais. Ele diz assim: este é o meu mandamento, ame uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Jesus, ele faz um misto aqui de amizade sobre amor. Ele fala para a gente amar e ser amigo, assim como ele é, assim como ele foi. Ele fala também sobre escolher, escolha assim como eu escolhi. Isso é muito interessante. Há 3 semanas atrás, vocês podem acompanhar nas redes sociais, no nosso YouTube, lá tem a reflexão que eu falei sobre isso, mas sobre a relação de Jesus quando ele escolhe discípulos, que também é atemporal, que também vai contra a cultura, é contracultural do seu tempo. Então, ele escolhe gente que normalmente já foi rejeitada. Então, aqui de novo, Jesus, ele lembra de como esse conceito de amizade, como ser um amigo nesse tempo aqui, é diferente do que normalmente a cultura está ensinando para a gente. Por isso, Jesus ultrapassa os limites culturais da amizade, do tempo. Eu gostaria de orar com você agora, e que esse tempo seja um tempo abençoador para você. Obrigado, Jesus. O Senhor é um Deus maravilhoso, esse Deus que se manifesta, esse Deus encarnado, esse Deus que ensina para nós sobre a amizade. Que essa presença do Senhor em nós nos ajude, Senhor, a ser amigos melhores ao sair daqui, em nome de Jesus. Bom, a amizade, ela precisa ser profunda para que a gente não levante suspeitas. É interessante isso, porque hoje tudo é suspeita. Hoje a gente cancela todo mundo, agora está na moda essa coisa de cancelar, né?
Então, a gente cancela a gente que fala aquilo que a gente não gosta, ou que a gente simplesmente não vai com a cara dela. A amizade, gente, não é uma coisa orgânica. Você deve ter ouvido sobre isso o tempo todo. Ela não tem que ser por afinidade. Sabe aquela coisa que acontece aí nos programas aí, que eles juntam todo mundo numa casa? Tem vários canais que fazem essa coisa, e a gente fica assistindo a vida dos outros. E aí, na hora de você eliminar alguém, sempre tem a ver com afinidade. Aquela coisa assim, eu não sei dizer o que é, mas assim, ela não está na minha lista de pessoas mais próximas de mim, por isso eu preciso colocar alguém na linha de exclusão. A amizade, gente, ela é um esforço, demanda investimento. Ouçam essa palavra, vou falar muito sobre ela quando se trata de amizade. Intencionalidade. A amizade é um presente de Deus, é algo que eu cultivo, é algo que eu decido, é algo a qual eu emprego esforço. É algo a qual eu dedico do meu tempo, do meu pensamento e da minha emoção. Não é algo que simplesmente flui, acontece, é natural, aparece um amigo e você fala, foi Deus que me deu essa coisa. É verdade, toda amizade, tudo foi Deus que deu para nós. A relação de Jesus com os discípulos passou por um processo de maturidade. Eles já estavam com Jesus, já caminhavam com Jesus, mas em dado momento Jesus disse assim, vocês não são simplesmente agora servos. Vocês não são só esse tipo de cara. Vocês agora, a relação que eu tenho com vocês agora é de amizade. Porque a gente caminhou tanto, eu já disse tanta coisa para vocês, que agora a nossa relação, aquilo que eu tenho com vocês, é uma relação que vai um pouquinho mais além. Nós somos amigos. Moisés, Davi, os discípulos tiveram Deus e Jesus como a sua referência de amizade. A forma que a gente recebe essa amizade de Deus é a maneira, aquilo que a gente vai devolver, distribuir para as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando a gente compreende a relação que eu tenho com Deus, porque a gente lê e a gente acha muito bonito, a gente cita os homens da Bíblia, a gente cita Abraão, a gente cita Moisés, a gente fala de Davi, a gente fala, puxa, esses caras foram chamados de amigos de Deus, ele é bom, mas a gente precisa entender que essa relação, as Escrituras traz para nós um tipo de exposição que precisa confrontar a realidade pela qual nós estamos vivendo. Por que é que Deus chamou esses caras de amigo? Qual a relação que Deus tem com eles que Ele não tem com a gente? Como é que a minha relação com Jesus me transforma nesse amigo? Então, nós precisamos compreender que existe uma caminhada ao ponto de Jesus chamar a mim e a você de amigo, para que a gente, ao receber essa minha relação de amizade com Jesus, eu possa distribuir. Jesus é o meu padrão. Jesus é o lugar aonde eu olho e eu me espelho para que outras pessoas sejam abençoadas através do meu olhar para Jesus. Toda relação, em algum sentido, ela é um milagre. Perceba isso. Toda relação, em algum sentido, ela é um milagre, porque nós recebemos isso. Se nós formos, gente, avaliar, se nós formos pensar nas consequências imediatas do pecado, todas essas relações foram afetadas pelo pecado. Mas ter um relacionamento que é minimamente estabelecido é a favor de Deus, é graça. Que todas as relações sofreu algum tipo de ruptura. As maiores delas, que poderiam ter no início da criação, a relação que o homem tinha com Deus, a relação que o homem tinha com um homem e mulher, na viração do dia em que tinha aquele diálogo, aquela conversa, a ruptura que surgiu quando o pecado, quando eles tomaram conhecimento daquilo que era mal, não só essa relação de amizade que eles tinham com Deus, mas a relação que tinha a mulher com o homem e com a própria natureza. Então, tudo aquilo que a gente consegue fazer hoje, em algum momento, toda a relação que nós temos, isso é graça, isso é privilégio fazer o que nós fazemos aqui. Nós podemos escolher, mas amar a gente que a gente não quer amar, aceitar a gente que a gente não quer amar, se relacionar com gente que a gente não gosta, que é diferente da gente, que nos incomoda. Você já teve aquela coisa assim? Você não quer estar no mesmo lugar que a pessoa porque ela te incomoda. Coisa estranha, né? Coisa de pecado. Pecado gera essas coisas na gente, molda o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa relação, mas transpor a isso é graça, é milagre. Nós precisamos alinhar as nossas expectativas sobre a amizade, ao invés de nós acharmos que ser amigo é essa coisinha que a gente pega um pouquinho e coloca no bolso, justamente porque eu não consigo aprofundar a relação com um monte de gente. Talvez a gente precise entender que nós não seremos amigos de todo, que a gente vai ter gente que é mais perto da gente,
mas que a minha relação dessas pessoas a qual eu me relaciono, ela inspira outras pessoas a ter um bom tipo de amizade. E isso está em falta nos nossos dias. Se a gente for falar de um dos problemas do nosso tempo, é essa. Porque a minha amizade com as outras pessoas, elas são líquidas, elas são muito frágeis. De fato, elas escorrem entre os dedos. Porque nós cancelamos os nossos relacionamentos de uma maneira muito fácil, porque nós não temos profundidade. Nós não temos uma relação a qual nós passamos por dias difíceis juntos. Qualquer dificuldade é motivo para gerar rupturas. O sacrifício de Jesus por nós nos torna predispostos à amizade. Todos somos amigos no sentido de que nós não somos inimigos, não é verdade? Não quer dizer que uma coisa se opõe à outra, mas o fato de nós olharmos para Jesus, nós podemos pressupor que, por nós não sermos, de alguma maneira, inimigos, isso nos coloca num ambiente de igualdade. Nós conseguimos, ao olhar para Jesus, a entender que nós não somos tão diferentes quanto nós imaginamos que seríamos. Nós não somos tão desiguais assim, quanto a sociedade está querendo nos fragmentar. Nós estamos desaprendendo a se relacionar com aquele que é diferente. Todas as coisas são polarizadas, todos os assuntos estão nas redes sociais, todos os assuntos precisam ser falados por todo mundo precisa opinar sobre tudo. É incrível, é incrível. Ao mesmo tempo que eu me sinto na obrigação de me manifestar sobre algumas coisas, eu me sinto de alguma forma pressionado. É incrível essa coisa, porque nós nem temos maturidade para lidar com tudo, nós nem entendemos sobre tudo. Mas isso tem se tornado motivo para sermos cancelados de alguma maneira, para você ser cancelado por se manifestar ou por não se manifestar contra alguma coisa. Olha a fragilidade das nossas relações. Os assuntos, todos eles, se tornam politizados, todos eles são espiritualizados, todos eles são trazidos de uma maneira tóxica para as nossas relações. Mas a gente começa a estranhar a relação com o outro, porque o outro pensa diferente da gente. Uma visão mais lúcida da relação de Jesus com os seus discípulos, quando a gente passa a ressignificar e a olhar para Jesus, para o nosso padrão de amizade, quando a gente olha de uma maneira mais lúcida para essa relação, para um ponto de vista um pouco mais otimista, não mais otimista, mas numa perspectiva da graça, a gente percebe que Jesus ele não tinha preferência maior por três. A gente percebe que a relação que Jesus tinha ao caminhar com alguns discípulos, que alguns saíam com ele à parte para conversar, que a gente vê Jesus mencionando mais a Pedro. Isso não significa que Jesus ele tinha preferência por alguns, mas sim que ele tinha uma profundidade maior de relação. Olha só como é que é. Não é que eu sou menos amigo do outro, é que a nossa caminhada é um pouco maior. Quando nós temos uma profundidade um pouquinho maior de relação, nós aprendemos, nós somos ensinados a entender que a minha relação com o outro, ela não existe simplesmente porque não existe profundidade de relacionamento. Quando, na verdade, nós podemos aprofundar relações. Não significa que é com todo mundo. Compreendemos isso? Por conta da nossa inclinação ao mal, nós nos habituamos a suspeitar do mal, a suspeitar mal das coisas e das pessoas. O que isso significa? Bom, se uma pessoa não responde a sua mensagem no WhatsApp, e, gente, eu tenho assumido que eu sou um péssimo cara para responder mensagens no WhatsApp. Eu não dou conta, e às vezes eu olho e vejo, esse assunto é importante, demanda um pouquinho mais de tempo de mim para responder sobre isso, e às vezes passa. Mas eu não estou aqui para ficar justificando a minha demora para responder mensagem no WhatsApp, mas eu quero dizer que essa coisa da gente suspeitar um mal, isso eu falo por mim também, é que quando a pessoa não responde alguma coisa nossa, eu mandei a mensagem para alguém, a pessoa não respondeu, demorou para responder, alguma coisa assim, ou ela não reagiu de uma forma tão otimista na sua postagem no Instagram, a gente essa pessoa não gosta mais de mim tanto quanto ela gostava, ou ela não gosta de mim. Eu acho que a nossa relação não está tão legal, por causa da maneira como ela está reagindo aqui. O que eu estou querendo dizer é que a gente suspeita mal. Essa inclinação que a gente tem para suspeitar mal das coisas, essa predisposição à amizade, deve nos levar a agir no sentido oposto. O que significa isso, gente? Ao invés de suspeitar o mal, a gente deve suspeitar o bem. O bem.
Ou seja, ao invés de suspeitar o mal, nós passamos a suspeitar das pessoas de uma maneira mais otimista. Eu tenho aprendido isso com um amigo. Eu tenho aprendido isso com ele, de uma maneira assim, muito cheia de graça. Sabe aquela coisa de nós sermos pessoas desconfiadas? Parece que as pessoas estão sempre conspirando. Alguém está achando alguma coisa. A gente nunca acha que o outro está tendo um mau dia. A gente sempre acha que o problema é a gente. A gente nunca acha que o outro está passando por uma dificuldade. Sabe como é isso? Nós precisamos aprender a suspeitar bem das pessoas. Desse modo, eu ajo de maneira em que normalmente não é esperado. Sabe aquela coisa de surpreender as pessoas? O modelo de amizade de Jesus é contracultural e por que não atemporal, e por que não transcendente. É com esse modelo de amizade que nós precisamos aprender a nos relacionar. É com essa amizade que nós precisamos aprender. Às vezes a nossa relação com as pessoas, ela se torna uma relação ruim, frágil, por causa da minha fragilidade, por causa da fragilidade do meu relacionamento com Jesus. É que eu não entendo. Às vezes a minha relação com Jesus é desse que está todo momento me acusando. É desse que está todo momento desconfiando da minha espiritualidade, da minha fragilidade. Será que não é esse o problema das nossas amizades? Nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós que cremos nas Escrituras como a nossa única regra de fé, que é a palavra de Deus, que é Deus inspirando homens. Se nós cremos nisso, nós temos vivido em tempos em que nós somos inspirados muito mais por aquilo que a cultura está dizendo para a gente. Nós adotamos facilmente aos nomes, às siglas, nós nos esquecemos daquilo que as Escrituras diz para nós. Nós precisamos perceber que a importância que existe ou coexiste na predisposição de ter bons relacionamentos. Nós nascemos ou nós somos concebidos em Jesus, e essa minha relação com Jesus cria em mim uma predisposição a ter amizades e relacionamentos mais profundos. Jesus andava com 12, mas ele tinha um relacionamento mais profundo com 3. Qual a importância de se ter amigos numa sociedade onde o modus operandi desse nosso tempo é a individualidade? As pessoas se resguardam de compartilhar os seus sonhos e planos, com a insegurança de ser tolhido de alguma forma, de ter os seus sonhos roubados, de ser de alguma forma desencorajado. Vai dizer que você não aprende isso o tempo todo. O tempo todo a internet está ensinando para a gente, não compartilhe os seus sonhos, não fale sobre os seus planos, não faça isso, não faça aquilo. Olha, você já experimentou ser vulnerável? Você já experimentou isso? Nessa geração de startup, parece que a gente guarda tanto segredo da coisa para não estragar o lançamento, sabe? Para não estragar a surpresa. A gente cria uma história para que a pessoa seja cativada por isso. Você percebeu como isso se torna frágil, efêmero? Porque isso impede nós de andarmos com gente, celebrarmos com gente. Bom, eu tenho uma alegria de falar um pouco sobre isso, que Deus ele tem confrontado de alguma maneira os meus padrões, meus próprios padrões. O sonho de ter um café, algo que pudesse fazer sentido dentro de uma comunidade como essa, com a cultura, o lugar onde nós estamos inseridos. Mas há quanto tempo pessoas que estão pertinho de mim não ouvem falar sobre isso? Ou quantas pessoas não me inspiraram a fazer isso? A minha caminhada com o Júnior, o fato de falar, de expor toda a vulnerabilidade, de todo o medo, de falar sobre todos os riscos, de também falar dos sonhos, de chegar aonde a gente quer chegar, nós precisamos experimentar isso. É necessário e é indispensável amizades. O princípio relacional da nossa vida, ele é inegociável. É inegociável. A amizade não é uma questão negociável, ele é um princípio. É um princípio. É um princípio que não deve ser quebrado. E quando se fala sobre princípios e valores, nós estamos falando sobre o quê?
Quais são os princípios e valores que têm regido a sua vida? Que têm ajudado você a tomar suas decisões? De onde é que eles vêm? De onde surge isso? Numa pluralidade que nós temos no nosso tempo, de caminhos, nós olhamos para Jesus e vemos que Ele é só mais um caminho no meio de tudo isso. Ele não é o caminho, Ele não é o único caminho, Ele não é a verdade, porque isso é subjetivo no meu tempo, isso é relativo no meu tempo. As Escrituras são repletas de exemplos que refletem a vocação cristã sendo feita de dois em dois. De dois em dois. Como é bom estar de dois em dois. O meu tempo de ministério todo, o meu primeiro ano de ministério, quando tinha o pastor Wilson junto comigo, eu tenho certeza que a nossa parceria fez muita diferença. Mas o meu tempo, quando eu cheguei aqui, já falei sobre você, sobre o vácuo que eu fiquei com a saída do Maica, mas de como eu também me senti seguro com outros amigos, mas de como é bom caminhar de dois em dois, de três em três, mas assim, dá trabalho, a gente não quer ter trabalho, a gente não quer lidar com os desafios da relação. As Escrituras são repletas desses exemplos, nós precisamos lembrar deles. Existem pessoas que vivem uma vida tão distante nas relações, que até perceber a sua ausência, até perceber a sua queda, já é tarde demais, porque a gente não compartilha. E esse modelo de relação, de amizade, esse relacionamento que é distante, esse relacionamento que a gente só sabe da pessoa pelas redes sociais, é um tipo de relacionamento que foge daquilo que nós somos instigados através das Escrituras a viver. Porque dentro desse pressuposto, dentro dessa relação que eu tenho com Jesus, eu não espero ser avisado, eu não espero ser procurado, sempre eu que tenho que ter a iniciativa. Se o meu modelo de relação é Jesus, a iniciativa parte de mim, nunca do outro. E quando isso é falha, existe o outro lado, Jesus age com graça. Então, se alguém falhou comigo nessa procura, eu tenho aquela predisposição para, ao invés de pensar o mal, eu pensar o bem. Veja bem, às vezes eu tenho a impressão de que na relação que hoje na ideia de relação que nós temos construídos hoje nas comunidades de fé, no geral, porque eu converso com muita gente, a impressão que se tem é que a gente constrói uma igreja que ela tem padrões, princípios e valores que são inquestionáveis, e esses princípios e valores, eles só aceitam gente que é certa, gente que é perfeita, gente que não falha. Quando a gente precisa lidar com uma dificuldade do outro irmão, o irmão que peca, o irmão que falha naquilo, a impressão que tem é que assim, eu sou melhor que o irmão naquilo, então a minha tendência é de repelir, ao invés de agir com graça. Olha que interessante, porque nós estamos dentro de uma comunidade que olha para as Escrituras, mas nós temos dificuldade de olhar para esse modelo de relação que é Jesus. Nós precisamos ser capazes, depois de ser traídos, a assar um peixe na praia e comer junto. E aí Jesus, ele se encontra com Pedro e diz: Pedro, você me ama? Ah, sabe que eu te amo. Você tem certeza, Pedro? Essa amizade, sabe? Jesus, ele não foi traído só por Judas. Jesus foi traído por todos nós. A gente sempre acha que tem um Judas na história, né? E a gente nunca acha que o Judas também é a gente. Mas nós nos esquecemos que todos somos traidores de Jesus. Todos somos traidores da relação que o homem tinha com Deus. E quando nós compreendemos essa relação, a gente entende o que é graça. E é desafiadora. É desafiador. A amizade de Jesus com os discípulos nos ensina que entrar numa relação é entrar sabendo da possibilidade de ser traído. Isso não deveria nos surpreender, se o nosso modelo de amizade é um modelo de Jesus. Esse modelo de relacionamento onde a gente é capaz de numa conversa, dizer: vamos continuar a partir daqui? De onde a gente parou? É possível a gente seguir esse caminho? Nessa sociedade de relações superficiais, as amizades, elas são melindrosas.
Às vezes nós queremos, dentro de uma cristandade, cumprir bem o papel da exortação. A gente fala muito sobre exortação, porque isso é uma prerrogativa da nossa fé, da caminhada, da jornada, mas sem ao menos tentar aprofundar as relações. A gente está ficando muito bom em exortar as pessoas. A gente está ficando muito bom em cancelar as pessoas. Mas sem permitir que as pessoas se adentrem na nossa intimidade, que ela participe de uma guerra contigo, crie história. Sabe aquela coisa que você ouve de alguém que te ama? Sabe quando alguém vai conversar com você e você tem um carinho muito grande por essa pessoa? Você tem um carinho profundo por ela, mas ela fala assim: olha, hoje eu não vim tomar um café contigo. Hoje eu vim dizer para você que você está errando. Hoje eu vim dizer para você que isso aqui você está falhando. E aí você chora, não porque você está errado, mas porque a pessoa que está te falando, ela te ama, e você sabe disso. Você sabe da relação, você sabe de tudo que você passou, então quando ela fala com você, você sabe que isso é verdadeiro. Você sabe que isso é profundo. Qual foi a última vez que você foi confrontado por alguém que você sabe que te ama? Qual foi a última vez que você, confrontado por alguém, você percebeu que estava sendo amado, ao invés de pensar que você estava sendo odiado? Como foi isso? Se a gente não tem esse nível de amizade, conversas difíceis são muito mais fáceis de dar errado. Por isso que a gente tem ficado tão bom de tratar as coisas no âmbito público, nas redes sociais. A gente se manifesta ali. Porque as minhas manifestações, as minhas relações, elas são superficiais. Elas são superficiais. Então, eu preciso dizer, e o seu palco é o tanto de visualização de gente que passou pelo seu story. E não a pessoa a qual você deveria tratar. Então, você desabafa, ao invés de tratar a relação. Ao invés de entender que ali não é um lugar de ter razão. É uma manifestação, mas na hora de tratar, eu trato com meu irmão. Eu não estou dizendo que vocês não podem se manifestar nas redes sociais, tá bom? Mas certifique de que essa manifestação não é sobre uma relação mal resolvida. Por isso o exercício da exortação se torna algo tão frágil, numa sociedade tão efêmera quanto a nossa. Nós precisamos restaurar o nosso modelo de amizade, baseado no modelo de Jesus. A amizade desse tempo cancela as relações muito rapidamente. Eu quero concluir, entrar na nossa conclusão, compreendendo que Jesus, Ele não nos chamou nem nos escolheu unicamente para desfrutar de enormes privilégios dessa amizade e da nossa relação com Ele. Porque a gente gosta de cantar muito: Jesus é o meu amigo, puxa, como Jesus é bom, como é bom essa minha relação com Jesus. Jesus me ama, porque eu me sinto odiado a todo momento pelas pessoas. Eu me sinto não amado pelas pessoas. Eu sinto que a minha relação com as pessoas é muito difícil, mas quando as canções tocam a gente sobre esse amor que Jesus tem por nós, aí a gente se sente amado. Mas quando a gente não está ouvindo isso, a gente não se sente tão amado, porque a gente não consegue encontrar isso nas relações. Mas Jesus nos chamou, sim, para ser seu amigo. Ele chamou, sim, eu e você para ser amigo. Ele chamou, sim, os discípulos naqueles dias para ser os seus amigos. E não servo, porque um servo não poderia ser um amigo. Veja só, a lei grega, ela descrevia como uma ferramenta viva. O seu amo nunca lhe fazia confidências. O servo é uma ferramenta. E ele precisa fazer isso muito bem. O servo devia fazer aquilo que o seu senhor estava lhe ordenando, sem pedir razões para explicação. Essa era a relação. Jesus, pelo contrário, disse: vocês não são meus servos, vocês são os meus amigos. Eu tenho dito tudo para vocês. Eu tenho dito tudo o que eu busco fazer para que vocês aprendam comigo.
Eu tenho falado tudo aquilo que o Pai tem compartilhado comigo. Jesus, ele nos conferiu a honra de nos tornar o seu companheiro. Nós saímos dessa relação de servo, nós saímos dessas pessoas que seguem Jesus no Instagram. A gente deixou essa relação e agora a gente passou a tomar café com ele. Alguém que frequenta a nossa casa. Ele compartilhou comigo e com você suas ideias, abriu seu coração, contou seus planos, suas metas. A opção tremenda que nós temos pela frente é que nós podemos aceitar ou nós podemos rejeitar a nossa relação com Jesus. Mas essa relação comigo e com Jesus, essa relação nossa com Jesus, ela não fica só aí. Jesus, ele diz para a gente conduzir esse tipo de amizade, esse tipo de relação com o mundo. Jesus escolheu a mim e a você para ser embaixador. Eu escolhi vocês para que vocês vão. Não é isso que ele diz? Ele não nos escolheu para que a gente levasse uma vida separada do mundo. Eu estava brincando aqui antes de começar. A gente fica falando a todo momento, isso é coisa do mundo, isso é coisa do mundo. Crente gosta de falar essas coisas, né? A gente gosta de se sentir diferente dos outros. Mas é que, na verdade, a gente gosta de se separar dos outros. A gente não pertence, mas nós estamos inseridos. E Jesus disse que a gente deveria estar inserido. Que a gente deveria ser um referencial. E, nesse caso, um referencial de amizade. No contexto, quando um cavalheiro chegava à corte do rei Arthur, ele não fazia para passar o resto dos seus dias em festas, camaradagem. Mas eles se aproximavam do rei dizendo aqui, eis-me aqui, me envie para alguma tarefa. Eu quero ser um cavaleiro por ti, eu quero honrar a minha relação contigo. E Jesus, ele nos escolheu, em primeiro lugar, para que a gente pudesse entrar nele, estar com ele, mas logo em seguida sair para o mundo. Esse deve ser o esquema, esse deve ser o ritmo. Essa deve ser a nossa caminhada. Então, a minha relação com Jesus precisa transformar a maneira como eu me relaciono com os outros. Eu preciso aprender com esse modelo de amizade. E olha isso como é lindo, porque quando a gente entende essa relação, eu não cobro a amizade do outro. Eu não cobro aquilo que eu não tenho, mas eu cobro daquilo que eu não estou oferecendo a outras pessoas. É aquela coisa da graça. Eu dou porque foi derramado sobre mim, e eu não cobro porque eu ajo com graça. Isso é paradoxal. A sociedade diz para a gente ter uma relação completamente diferente. Não é essa relação que nós aprendemos no nosso dia a dia. No modelo de amizade de Jesus, a amizade é pura graça. Jesus escolhe pessoas que não mereciam a sua amizade, mas ele escolhe por graça, não é por merecimento. Toda amizade é uma missão, é a missão de ser amigo, de ser um amigo que Jesus é para você. Toda amizade precisa ser intencional, cultivada e desejada. Ela não é orgânica, ela é intencional. Sabe o que eu diria para você? Ligue, marque encontros, disponibilize tempo na sua agenda para se relacionar. Seja intencional, ande quilômetros para tomar um bom café com um amigo, para comer uma boa refeição. É importante isso. É muito importante. Surpreenda alguém com uma ligação. Nas relações, não espere resposta, seja a resposta. Existe uma canção, uma música do Renato Teixeira, chamado Amizade Sincera, e eu quero encerrar citando essa canção aqui. A música diz que a amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro, é natural da amizade. O abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, a minha casa será sempre sua. Amigo, verdadeiros amigos, do peito, da fé. Os melhores amigos não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros,
Não há nada melhor do que um grande amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo. Disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, amigo, amigo.